Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao culto da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Culto de louvor, vamos cantar, vamos orar, culto de adoração, culto de gratidão a Deus. Quantas bênçãos o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas e sobre o ministério desta igreja. Culto também de renovação de compromissos. É por isso que lemos a palavra de Deus, ela é interpretada por nós, através de nós, para que a gente, conhecendo as verdades bíblicas, a gente possa se comprometer cada vez mais com o reino de Deus, com esta igreja e com os nossos próximos, aqueles que estão dentro de nossas casas, aqueles que estão ao redor de cada um de nós. Este é um culto de gratidão, especial gratidão desta igreja, por mais um ano que esta igreja está completando. Hoje, dia 24 de agosto de 2021, estamos completando 137 anos. Por isso, feliz aniversário, Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Feliz 137 anos, Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Em Cristo somos um. Durante todos estes anos, no ministério desta igreja, encontramos a unidade necessária para a realização das nossas tarefas, do serviço cristão. Encontramos na pessoa de Cristo a grande força, a grande energia que nos atrai para que a gente possa realizar grandes coisas para o Senhor. Portanto, em Cristo somos um. É assim que queremos pregar, esta é a nossa mensagem, mas assim que queremos viver dentro do ministério desta igreja. Sempre assim. O dia do aniversário é um dia especial nas nossas vidas. Não poderia deixar de ser no dia de hoje. Já passamos o dia orando nos grupos, no Zoom, online, e agora neste culto queremos convidar a você para que conosco celebre a Deus por mais um aniversário desta igreja. Porque em Cristo somos um e nesta unidade queremos render graças ao Senhor. Cultue a Deus conosco, abra seu coração, abra sua vida para que Deus ministre a você e assim você faça parte deste grande projeto chamado Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Mais uma vez, seja bem-vindo, membro desta igreja, seja bem-vinda, membro desta igreja, sejam bem-vindos todos vocês, nossos convidados, nossos amigos, nossos familiares, para este culto de gratidão a Deus.
Hoje a Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro completa 137 anos e neste dia especial o Ministério Diaconal agradece ao Senhor por mais um aniversário da nossa amada igreja. São 137 anos investindo na proclamação do Evangelho e olhando para Cristo, vamos avançar sendo coluna e firmeza da verdade. Vamos ler juntos o texto em Romanos 12, 1 a 5? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. assim nós somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros.
O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 15, diz estas palavras: a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Sede agradecidos. Um poeta inglês chamado George Herbert, morto em 1633, aos 39 anos, porque padecia de tuberculose, que era mortal na época, escreveu, entre outras coisas: Senhor, Tu que tanto já nos deste, dá-nos uma coisa mais, um coração agradecido. E eu tenho pedido a Deus exatamente isso também, um coração agradecido, para eu poder agradecer aos ministros auxiliares, à diretoria da nossa igreja, aos coordenadores das mais diversas lideranças da nossa igreja, aos diáconos da nossa igreja, aos professores da escola bíblica dominical, aos líderes de PGM, pequenos grupos multiplicadores, aos líderes das organizações, aos músicos que tanto contribuem para a qualidade dos nossos cultos, tanto instrumentistas, quanto solistas, quanto coristas, enfim, todos aqueles envolvidos nesse imenso ministério. Quero agradecer também aos funcionários da nossa igreja, quero agradecer aos voluntários nas mais diversas frentes de trabalho da nossa igreja, aos grupos de oração, aos pastores das congregações. E também quero agradecer aos contribuintes, aqueles que regularmente têm contribuído generosamente para o sustento da obra do Senhor, membros ou não da igreja. A todos eu digo muito obrigado, que o Senhor possa abençoar você, a sua família, os seus rendimentos, a sua receita, a sua saúde, enfim, todas as áreas da sua vida sejam abençoados pelo Deus Todo-Poderoso, o Senhor da igreja. E que assim seja. Amém. Eu encontrei alguém que me faz sonhar, que me estendeu seus braços de amor para que eu pudesse levantar. Bem maior do que eu possa entender, a alegria eterna de um novo ser. Encheu meus lábios com um novo louvor, e agora eu o tenho, meu maior amor. Seus braços de amor para que eu pudesse levantar. Bem maior do que eu possa entender, a alegria eterna de um novo ser. Encheu meus lábios com um novo louvor, e agora eu o tenho, meu maior amor. Ninguém pode calar esse amor que eu tenho por ti, Senhor. Falar para sempre enquanto eu viver e cantar. Ninguém pode calar esse amor que eu tenho por ti, Senhor. Não me canso de falar para sempre enquanto eu viver e cantar. Jesus pagou alto preço na cruz, transformou as trevas em luz. Por ele tenho perdão, salvação e a sua palavra que me conduz. Santo Espírito vive em mim, e a paz do Senhor tenho hoje, enfim. Em minha alma de um novo clamor, proclamar
Ninguém pode calar esse amor que eu tenho por ti, Senhor. Não me canso de falar, para sempre enquanto eu viver, irei cantar. Ninguém pode calar esse amor que eu tenho por ti, Senhor. Não me canso de falar, para sempre enquanto eu viver, irei cantar. Ninguém pode calar esse amor que eu tenho por ti, Senhor. Não me canso de falar, para sempre enquanto eu viver, irei cantar. ninguém pode calar esse amor que eu tenho por ti, Senhor. Não me canso de falar, para sempre enquanto eu viver, irei cantar. ninguém pode calar esse amor que eu tenho por ti, Senhor. Não me canso de falar, Para sempre enquanto eu viver, irei cantar. Feliz 137 anos, ó Igreja do Senhor. Que maravilha podermos finalmente receber o dia 24 de agosto e celebrar as bênçãos dos 137 anos. Você é muito bem-vindo neste culto, já foi dito, e nós estamos alegres porque você está conosco nesta noite, celebrando as bênçãos de Deus. Para entregar a mensagem nesta noite especial, nós temos conosco o pastor Diné René Lota. O pastor Diné René Lota, eu fico até meio sem graça de apresentá-lo, porque eu o conheço desde 1973, ou seja, desde o século passado. E é um amigo, sempre foi, e uma pessoa consagrada ao ministério. Ele se formou no seminário em 1975. Quando eu cheguei, ele ia fazer o segundo ano, eu ia fazer o primeiro, e se formou em 75. Foi pastor da Igreja do Barreto, aqui em Niterói, depois foi para Aquidabã, Igreja de Aquidabã, lá em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. Depois ele foi para Portugal, onde foi missionário por 11 anos e meio, 6,5 nos Açores, nas ilhas dos Açores, e depois em Portugal continental, foi pastor de Caldas da Rainha por 5 anos. Depois ele voltou para o Brasil, ficou 15 anos e meio aqui na Igreja do Fonseca, em Niterói, e depois foi para o Canadá. Canadá também, ficou 13 anos no Canadá. E agora ele está na invejável posição de alguém que está aposentado. E é casado com a irmã Leila, e eles têm 2 filhos adultos, um dos quais é pastor também, o pastor Diné Delgado Lota, e o outro filho, a irmã Leilane, e tem 5 netos. Então, pastor Diné, é uma alegria muito grande tê-lo conosco nesta noite, e eu desejo orar nesta hora, pedindo a bênção do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua palavra. Senhor, obrigado porque trouxeste o teu servo, pastor Diné, nesta noite, para nos abençoar. Fala-lhe ao coração e a nós também. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero saudar você e a sua família com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
tenho no meu coração e trago na alma uma alegria imensa por poder participar das celebrações dos 137 anos desta igreja. Que bênção, que maravilha! A minha oração, o meu desejo sincero é que o Senhor continue abençoando poderosamente cada família, cada pessoa, cada indivíduo que compõe o rebanho do Senhor, chamado Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Quero registrar a minha gratidão ao pastor João Soares da Fonseca, meu amigo do peito há tantos anos, por me conceder esse privilégio. Deus abençoe o pastor João, a sua esposa, Deus abençoe o seu ministério aqui nesta igreja. Eu quero convidar você a abrir ou acessar a sua Bíblia para lermos a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Eu lerei os versos 14 a 21. Leio na versão Almeida, século 21. Diz assim a palavra do Senhor: pois o que nos motiva é o amor de Cristo, porque concluímos que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, daqui por diante, não conhecemos ninguém segundo os padrões humanos. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo os padrões humanos, agora não o conhecemos mais desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Mas todas estas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Assim, suplicamo-vos por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus abençoe a leitura da sua palavra e possa o Espírito Santo aplicá-la ao nosso coração. Um por todos e todos por um. Há dois fatos históricos relacionados com este título que eu gostaria de recordar. Em 1844 foi publicado um romance de Alexandre Dumas chamado Os Três Mosqueteiros. Athos, Porthos, Aramis e D'Artagnan se tornaram personagens muito famosos. O lema "um por todos, todos por um" foi por eles tomado como expressão da lealdade de uns pelos outros, independentemente das circunstâncias que passavam. Em 1868, após tempestades de outono que causaram tremendas inundações na Suíça, foi lançada uma campanha para despertar o sentimento de dever, de solidariedade e de unidade nacional no povo daquela então jovem nação. O lema da campanha foi este: um por todos, todos por um.
Há quase 2000 anos, entretanto, esse assunto foi tratado pelo apóstolo Paulo nesta segunda carta aos Coríntios. O objetivo de Paulo é muito diferente, porque a abordagem que faz do assunto é teológica e com aplicações muito práticas, tanto no seu aspecto ético como missional. Separo do texto que li 3 frases para nossa consideração desse tema. A primeira frase: ele morreu por todos, que está tanto no verso 14 quanto no verso 15. E é desta frase, desta afirmação, que eu retiro a primeira frase do tema: um por todos. A segunda frase do texto: assim todos morreram, está no verso 14. E a terceira: vivam para aquele que morreu e ressuscitou, no verso 15, de onde eu tiro a frase do tema todos por um. Vamos, portanto, observar cada uma dessas frases. Ele morreu por todos. Não há qualquer dúvida acerca do significado dessa palavra todos. A morte de Jesus é, antes de tudo, uma manifestação clara e definitiva do amor de Deus pelo ser humano. A Bíblia é clara ao afirmar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Jesus não morreu apenas pelos eleitos. Presta bem atenção. O alcance do amor de Deus é universal, conquanto os efeitos desse sacrifício alcancem apenas os que creem. A morte de Jesus Cristo foi realizada por Deus para atender à sua justiça e santidade. Isto é absolutamente claro no ensino apostólico. A única forma de Deus, na sua soberana graça e por seu imensurável amor, demonstrar ser justo e justificador, foi punir o pecado dos seres humanos na pessoa do seu próprio Filho, para então justificar todo aquele que demonstrasse sua fé em Jesus como Salvador e Senhor. Um único sacrifício foi realizado por Deus para resgatar todas as pessoas do pecado, da culpa, da condenação, da morte e do inferno. Uma vez que nenhum ser humano, por mais virtuoso que fosse, pudesse apresentar sacrifício suficiente e eficaz para garantir a sua própria salvação, Deus ofereceu o seu próprio Filho, o Cordeiro sem defeito, como sacrifício aceitável, suficiente e eficaz, que garante eterna e perfeita salvação a todos. A síntese desse ensino nós podemos encontrar no verso 21, onde lemos: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus Cristo morreu por todos. Um só sacrifício, o do Cordeiro de Deus, foi realizado para garantir eterna e perfeita salvação a todas as pessoas. A implicação prática dessa verdade é que não restam alternativas para a salvação de quem quer que seja.
Só há um caminho para Deus, e esse caminho não é a igreja, não é uma religião, não são as suas virtudes pessoais, mas é uma única pessoa, Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Jesus afirmou. E em nenhum outro há salvação, pois debaixo do céu não existe nenhum outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos, afirmou o apóstolo Pedro. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, afirmou o apóstolo Paulo. Um único Salvador é a verdade prática desta afirmação teológica. Ele morreu por todos. A exclusividade é a maior característica da doutrina cristã acerca da salvação. Um único sacrifício irrepetível. Um único Salvador insubstituível. Ele morreu por todos por amor. Ele morreu por todos para atender à justiça e santidade de Deus. Ele morreu por todos porque só Ele podia oferecer a Deus um sacrifício perfeito e aceitável. Ele morreu por todos para garantir salvação perfeita, eterna e segura. Ele morreu por todos. Um por todos. Esse um não é você. Esse um não é outro senão Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele morreu por você. Ele e somente Ele pode salvar você eterna e perfeitamente. A segunda frase que eu quero destacar é esta: assim todos morreram. Esta é uma afirmação muito estranha, até para aqueles que estão familiarizados com a mensagem do Evangelho. Devo lhe avisar que o conteúdo desta frase, tanto no seu aspecto teológico quanto ético, não é muito agradável, porque desafiador. O grande desafio foi lançado pelo próprio Senhor Jesus, quando ele afirmou: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Conquanto Jesus use aqui uma linguagem metafórica, as suas palavras são absolutamente claras. Não existe lugar para o egocentrismo na vida daqueles que desejam seguir a Jesus. A renúncia não é uma opção, mas uma imposição. Renúncia até da própria vida. Jesus conhece a nossa natureza humana corrompida, fragilizada. Jesus sabe que nós somos egoístas e que colocamos os nossos interesses acima de tudo e de todos. Por isso Jesus afirma que a sua morte deve ter para nós implicações éticas e sociais. O apóstolo Paulo compreendeu perfeitamente esse desafio e ele o encarnou pessoalmente. O seu testemunho é tremendo. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Morrer com Cristo é morrer para o pecado, é buscar uma vida de santificação, e é disso que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 6, versos 11 a 14, que passo agora a ler. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A morte de Jesus por mim deve produzir em mim uma atitude permanente de guerra contra o pecado, contra a minha natureza decadente e rebelde, contra a tendência de ser independente de Deus, resistindo à tentação de ser eu o guia e orientador das minhas decisões. A morte de Jesus deveria produzir em mim também um sentimento de insuficiência, buscando nos outros o companheirismo, a comunhão, a solidariedade, a mútua compaixão e o amor recíproco. Afinal, somos todos dependentes de Deus, da sua infinita graça e misericórdia. Somos todos salvos e remidos pelo sangue de Jesus. Somos todos peregrinos em busca da nossa pátria celestial. Somos todos alvos das tentações, das ciladas e armadilhas do inimigo comum de Deus e das nossas almas. Experimentamos todos lutas, frustrações e fracassos. Alimentamos todos a mesma esperança do socorro de Deus para vencermos as dificuldades comuns. Assim como Jesus morreu com os braços abertos, devemos nós também morrer para os interesses particulares e estendermos as mãos uns para os outros, no esforço de alcançarmos os interesses do reino. Assim, todos morreram. Entendeu o desafio? Não tenha medo de renunciar seus interesses pessoais. Não tenha medo de morrer para si mesmo e para o pecado. O resultado é muito melhor do que você alguma vez imaginou. Olhe mais para o todos do que para si mesmo. Sua visão será muito melhor. Assim, todos morreram. Que frase, que desafio, que bênção. É somente quando morremos para nós mesmos que a vida de Cristo se instaura em nós com a sua expressão máxima e com a sua potência plena. Assim, todos morreram. A terceira frase: vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Está no verso 15. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o fato de retirar desta frase a segunda parte do título da mensagem: todos por um. Para o apóstolo Paulo, viver para
Cristo é viver uma vida de constante transformação. Veja o que ele diz no verso 17: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa vida nova é motivada pelo amor de Jesus por nós. O nosso compromisso com a mudança não é resultante de nenhuma imposição religiosa da igreja, mas uma espécie de compulsão moral e espiritual produzida em nosso íntimo pelo amor de Jesus. No verso 14, o apóstolo Paulo afirma: o amor de Cristo nos constrange. Essa é uma afirmação muito forte. É o fato de Jesus me ter amado ao ponto de dar a sua vida por mim que me leva a viver para Ele. Meu compromisso de viver para Cristo me leva a buscar constante aperfeiçoamento. Eu desejo ser hoje mais parecido com Jesus do que fui ontem. Eu quero ser mais semelhante a Jesus amanhã do que sou hoje. Meu foco não é olhar para trás, mas para frente. O meu alvo é crescer até alcançar a estatura do varão perfeito, isto é, a estatura de Jesus Cristo. Viver para Cristo é comprometer-se com esse aperfeiçoamento permanente. O desafio da transformação não me é imposto pelas constantes mudanças na cultura, nos modismos, na tecnologia, mas pelo amor que Jesus demonstra por mim, porque o amor de Cristo me constrange a viver para Ele. Observo também que viver para Cristo significa um compromisso com a missão que Ele nos confiou, a mim e a você. Paulo identifica essa missão no verso 20, quando afirma: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós vos rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. A mensagem do Evangelho é o convite para que todas as pessoas se reconciliem com Deus. E Deus entregou a mim e a você a missão de anunciar esta mensagem. Na linguagem de Paulo, nós somos embaixadores de Cristo, isto é, nós representamos o seu reino. Cada lar cristão é uma embaixada deste reino celestial na terra, e cada cristão é um embaixador de Cristo. Temos uma mensagem de reconciliação, uma carta escrita com sangue pelo próprio Deus, convidando as pessoas para se reconciliarem com Ele. Esta missão não é da igreja como instituição, mas da igreja como conjunto de indivíduos alcançados pela graça de Deus e resgatados pelo poder do sangue de Jesus. Portanto, esta missão é minha, é sua, é de cada um de nós, individualmente. Eu e você somos agentes dessa reconciliação. Reproduzimos o convite de Deus a todas as pessoas. Realizamos esta missão em nome de Jesus Cristo e como porta-vozes de Deus. Deus é tão maravilhoso que providenciou a nossa capacitação para realizarmos com êxito esta missão. Jesus afirmou o seguinte: mas recebereis sobre vós o poder do Espírito Santo,
E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samária e até os confins da terra. É no poder do Espírito que nos tornamos porta-vozes de Deus e anunciadores do convite a todas as pessoas para se reconciliarem com Deus. Homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, anciãos, que são discípulos de Jesus, são empoderados por Deus para a realização exitosa desta missão com o poder do Espírito Santo. Nenhuma desculpa é aceitável para o não cumprimento da missão. Este é o compromisso missional no qual estamos engajados plenamente. Todos por um. Todos os remidos vivendo aperfeiçoamento constante e engajados no cumprimento da missão como agentes da reconciliação. Quero caminhar para o final, contando para você uma história que muito provavelmente você já conhece. Em 1998, Steven Spielberg lançou o filme que recebeu em português o título O Resgate do Soldado Ryan. O filme é um extraordinário épico de guerra que conta a história da heróica missão de um comando especial de 8 homens que tinha como missão resgatar o único sobrevivente de 4 irmãos soldados por ordem expressa do presidente dos Estados Unidos da América. O ambiente era o da Segunda Guerra Mundial. O soldado Ryan é resgatado miraculosamente pelo grupo, mas com perda de quase todos os membros desse grupo. Numa das cenas mais significativas, o Capitão Miller, vivido por Tom Hanks, é mortalmente ferido num combate ferrenho para consumar o resgate do paraquedista Ryan, vivido por Matt Damon. Vendo o capitão gravemente ferido, o soldado Ryan corre e se aproxima dele e ouve-o dizer suas últimas palavras: "Earn it", que numa tradução livre significa "faça com que tenha valido a pena". O sacrifício do grupo e a frase do capitão herói influenciaram tremendamente toda a existência daquele soldado. Todas as suas atitudes na vida receberam o impacto daquelas palavras: faça com que tenha valido a pena. A cena final do filme mostra o soldado já idoso, acompanhado de sua esposa, filhos e netos, num cemitério memorial americano na Normandia. Ele localiza o túmulo do capitão Miller e se ajoelha muito emocionado. Ele chama sua esposa e lhe pede: diga que eu fui um homem bom e que vivi uma vida digna. A mulher, sem entender bem o pedido do marido, afirma com muita convicção: você foi o melhor. O veterano Ryan vira-se para o túmulo, presta continência silenciosamente e se retira profundamente emocionado. Eu e você não estamos diante do túmulo daquele que nos resgatou, porque o nosso Redentor vive para sempre. Um dia, quando nos apresentarmos diante dele, eu e você gostaríamos de lhe dizer também: eu vivi para o Senhor Jesus. Eu vivi uma vida digna do teu amor por mim.
Eu vivi para honrar o sacrifício que o Senhor fez por mim naquela cruz. Eu renunciei a mim mesmo, porque a tua morte por mim me ensinou a morrer para mim mesmo. Eu vivi cada dia, Senhor, me esforçando para me aperfeiçoar, de forma que o teu sacrifício por mim não fosse em vão. Eu me comprometi com uma vida de santidade e jamais deixei de ser teu embaixador. Eu cumpri a missão que o Senhor me confiou. Cada dia eu me esforcei para anunciar o teu convite às pessoas para se reconciliarem com Deus. Um por todos, todos por um. Cristo morreu por você. Morra para si mesmo e viva para Jesus. Deus o abençoe.
Prezados irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, a propósito das comemorações dos 137 anos de organização de nossa igreja, venho nesta oportunidade anunciar que a oferta de aniversário será destinada meio a meio para 2 propósitos. O primeiro é completar a reforma do sistema elétrico da igreja, que foi dividida em etapas, algumas delas já concluídas com sucesso. O segundo é destinar recursos para a Escola Vitória. Essa nossa escola tem operado com maestria no ambiente da pandemia, utilizando-se da técnica de aulas híbridas, presenciais e remotas. Seus desafios financeiros têm sido superados pela graça de Deus e por conta do grande apoio que tem recebido da igreja, incluindo o engajamento de diversos membros e interessados no plano de adoção de alunos. A parte da oferta do aniversário da igreja em 2021 destinada à Escola Vitória deverá ser usada na renovação de certos itens, especialmente materiais para as aulas de educação física, melhoria do laboratório de informática, renovação e manutenção de brinquedos educativos para o segmento infantil e melhoria da quadra poliesportiva. Aproveitamos o ensejo para informar que, como parte de nossa estratégia de sustentabilidade e crescimento, a Escola Vitória passará a fazer parte da rede Colégio Batista Shepherd. Já com vistas ao ano letivo de 2022, a Escola Vitória usará a designação de Colégio Batista Shepherd Vitória. A escola seguirá sendo uma unidade organizacional do Instituto Vitória e o IVT continuará a ser o braço da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro em suas áreas de ensino e assistência social, como ocorre atualmente. Parabéns à Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro pelo seu aniversário de 137 anos.